bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Novamente estamos aqui, deixando para vocês o QR Code com as nossas mídias sociais, para todos que quiserem entrar em contato, quiserem fazer perguntas, quiserem interagir com a gente. Mais uma vez, estamos aqui trazendo nossos convidados. Hoje trazemos de novo nossa nutricionista, a doutora Sônia. E, dando continuidade ao que fizemos a semana passada, trazendo mais um paciente para conversar um pouco mais com a gente sobre a cirurgia de obesidade e o lado que é o lado do paciente, para sair um pouco do nosso lado profissional, de como eles estão. Então, senhor Ivan, muito obrigado pela presença nesse dia frio que nós estamos aqui. Mas nos conte, quem é o Ivan? Doutor Leandro, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade de estar participando aqui nesse podcast, junto com a doutora Sônia, com o senhor, e poder contribuir com a experiência que eu tive de vida, né? Uma experiência que eu trago ela desde a cirurgia que o meu filho fez há 5 anos atrás, também com a mesma equipe do Instituto Castro, né? E eu vi que assim houve um sucesso, né, em todos os aspectos. O Ivan antes era uma pessoa que tinha dificuldades e muitas limitações, né? Principalmente limitação física, né? Fadiga, cansaço, dormia com muita dificuldade, né? E não tinha uma qualidade de vida considerável para que pudesse suprir a nossa necessidade biológica. E, dado a alguns percalços que ocorreram, né, pensando, avaliando e o futuro da minha família, foi quando eu resolvi e fazer o correto, né? Procurar uma qualidade de vida mais adequado para mim e adequado também para a família. Senhor Ivan, diga para todos nós, quantos anos o senhor está? Bom, eu tenho 54 anos. Excelente. Quanto o senhor pesava antes da cirurgia? Antes da cirurgia, eu vim para o dia da cirurgia com 127 quilos. Que dia que o senhor operou? Dia 16 de janeiro deste ano. Deste ano. O que eu perguntei para a nossa outra paciente, que eu queria ouvir de você, é o seguinte. O processo de tomada de decisão de fazer uma cirurgia foi algo que te aconteceu do dia para a noite? Tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa e eu resolvi que hoje eu vou lá e eu vou fazer. Foi um processo lento, onde, puxa, eu fui dando uma olhada, se eu contou do seu filho, eu fui vendo aqui, eu fui vendo ali. Como foi para o senhor tomar uma decisão? Bom, a decisão ela surgiu por um lado racional, né? Então esse lado racional, obviamente, olhando o aspecto, o resultado, que foi bom para o meu filho, e também olhando a minha dificuldade física. Então eu vivia sobre, vamos dizer assim, a dependência da droga, do remédio, da pressão alta, já convivendo também durante alguns anos sendo pré-diabético, e quando eu fui fazer um exame até a pedido do urologista, eu notei que a minha diabetes havia subido para 190. Então isso daí me chamou um alerta e eu realmente, a partir daí, eu coloquei assim, insulina, né? E vendo o resultado, não apenas do meu filho, mas também lendo e vendo o resultado de outras pessoas, até com palestras que eu assisti na clínica. Eu assisti 2 vezes a palestra, porque a primeira vez que eu fui à clínica, eu ainda não estava preparado assim, psicologicamente para fazer a cirurgia naquele instante. Então, tanto que demorou 1 ano para mim poder retornar e buscar novamente a orientação, e inclusive a minha primeira consulta de retorno à clínica foi exatamente com o senhor. E o que te chamou a atenção, agora que você falou nisso em 1 ano? O que aconteceu? O senhor ficou com medo? O senhor achou que dava certo para perder peso sozinho? O que te passou na cabeça para você tomar a decisão de 1 ano, se é que você pode conversar com a gente? Primeiro,
eu não sei se eu poderia chamar isso de utopia, né? Porque a gente querer tomar uma decisão sozinha é como você pegar uma passagem e ir para um determinado lugar que você não fala a língua, você não conhece os costumes, não sabe que tipo de roupa levar, se está frio, se é verão, coisa assim do gênero. Isso daí para mim não funcionou, porque eu experimentei de tudo. Experimentei injeção, né? Experimentei fórmulas, né? Experimentei até fazer o uso da consulta com Nutri. Busquei até a oportunidade, eu vou para academia, que eu vou me entregar na academia, mas isso daí, assim, é aquele tiro curto, né? Tipo o voo de galinha, né? Dá aquele voo rasante, mas não tem uma sequência lógica. Então, se você não acha um momento para você se autodisciplinar e exercer essa disciplina, dificilmente você consegue alcançar um objetivo, principalmente dado ao tipo de atividade que você faz, que não vai lhe permitir você ser constante nos horários, nos dias que você tem a fazer. Então, assim, eu busquei de todas as formas, assim, até para alguém falar, não, mas por que você não fez isso? Não, eu fiz, eu tentei, só que algumas coisas, principalmente, por exemplo, a parte das formulações, né, elas começaram a me dar um resultado de perda de peso, mas me causar um outro impacto, né, aumentando a minha pressão, já não era boa, né, já há 20 anos sofria com pressão alta, mas isso daí acabou, eu notava que às vezes em que eu usava a medicação, eu tinha reações muito, muito ruins, né? E até perigosas. E então eu resolvi parar e foi quando eu tomei a atitude buscando, assim, o raciocínio, buscando me concentrar dentro daquilo que eu ia fazer, né? E uma pergunta a mais a você. Quando seu filho tomou a decisão, você passou o que na sua cabeça? Porque você estava do lado de lá, você não tinha pensado nisso, e aí um belo dia teu filho chega e fala, oi, vou fazer uma cirurgia bariátrica. E aí, como é que foi? Você consegue lembrar? Eu chamei ele de louco. eu chamei ele de louco, porque falei, você é um cara novo, você tem oportunidade de ir, fazer o exercício. Ele simplesmente olhou para mim e falou, pai, você já foi para a academia, tentou fazer exercício e você está aí gordo. E eu vou fazer a cirurgia. Eu falei, mas esse negócio é um negócio muito perigoso. É radical. É radical. Você pode pela sua idade, você é novo, você consegue. O senhor não conseguiu. Então eu tomei essa atitude. Meu filho estava com 130 quilos na época. Já por umas 4 ou 5 vezes eu fui buscar ele no serviço para levar ao médico, passando mal, né, com picos de pressão. E jovem. E jovem, né, muito mais jovem do que eu e tendo muito mais frequência ao médico cardiologista do que eu. Então, isso daí foi assim um impacto assim, não só para mim, mas um impacto para a esposa, assim. Não era esse o caminho que nós queríamos, porque assim, a gente desconhecia, na verdade, quais eram os benefícios que traz a cirurgia bariátrica para a gente. Então, entre você ficar fazendo uma análise crítica sem conhecer o resultado, é muito diferente quando você conhece o resultado. Hoje eu encontro amigos que eu falo, e aí, vamos fazer a cirurgia? Não, você está doido, eu quero viver. Eu falei, olha, pensa bem, porque eu também pensava como você. Eu acho que o grande risco, que é o que a gente tenta passar para o paciente, é a manutenção de uma doença grave como a obesidade. Então, eu acho que quando o paciente sai da nossa palestra, que ele sai da nossa consulta, o que eu tento falar para ele é, você precisa emagrecer. Se você entendeu que você precisa emagrecer, para mim já está bom. É isso que a gente vem tentando falar para muita gente, que é aquela história não tem a ver com o fato de você se achar feliz, de você se sentir feliz, tem a ver com o fato de ser saúde. Por exemplo, tem muita gente que fuma e é feliz, mas não é saudável. Tem muita gente que bebe e é feliz, mas não é saudável.
Eu acho que a pessoa obesa ela pode ser feliz, com certeza, mas ela não é saudável. E nós temos que lutar para sair das doenças, né? Eu acho que o jeito que a gente tem de viver mais prolongadamente é tentar nos mantermos saudáveis. E, infelizmente, ter saúde é ter um peso, por exemplo, estável, saudável, um peso que é compatível com a tua altura, que é compatível com a tua massa muscular. Você não acha, Sônia? Sim, com certeza. E o senhor pode falar isso, né, de carteirinha, né, porque o senhor com 140 quilos, todos os problemas que o senhor falou que tinha, não dormir, diabetes, pressão alta, com tudo, então... É uma bola de neve, é que uma vai bola de crescendo. neve difícil de parar, né? Eu acho que a obesidade ela é cruel com muitas pessoas, Sim. porque conforme você vai chegando na obesidade, vai sendo mais difícil, você não consegue dormir, você tem você não tem eficiência na academia, que é o que talvez tenha necessidade. Normalmente são pessoas que botaram o trabalho em primeiro lugar, então pararam de se preocupar com o horário de comer, com o horário de fazer as coisas direito, botando, logicamente, outras coisas da vida na frente. Um filho, um trabalho, a esposa, o marido, enfim, a casa. Sim. Funcionando antes de pensar em você mesmo. E acho que a mudança grande, que o seu Ivo até pode falar agora conosco, é que é engraçado, porque depois que você faz a cirurgia, talvez o teu trabalho não tenha mudado no global, né? Você não mudou de profissão, não mudou de esposa, não mudou as pessoas que estão em casa, mas de repente você passou, não talvez por causa da cirurgia, mas da decisão de mudar. Você passou a mudar o hábito alimentar, o horário, impor um horário para comer, ou se impor também como prioridade dentro do seu dia. Eu acho que isso é um ponto absolutamente fundamental. Ou o senhor vê diferente? Não, é exatamente dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, é que existe na vida, acho que do ser humano, um relaxamento, né? Primeiro eu quero atingir resultado, mas eu ignoro as consequências de alguns resultados que eu tento atingir, por exemplo, deixando de alimentar corretamente, né? Deixando de alimentar saudavelmente. Então, nós vivemos num mundo onde o fast food ele é o boom, né? Em todo segmento, mas não tem assim nada correlato que seja saudável, né? Mesmo, eu vou comer um lanche porque eu não tenho tempo de almoçar, né? Só que o impacto que vai causar esse lanche, a gravidade dele ao longo do tempo, ele vai ser muito maior do que determinado tipo de alimentação ou determinado tipo de atitude que a pessoa faz. Então, isso daí impacta na vida das pessoas, principalmente porque nós precisamos entender que o nosso organismo ele precisa de elementos saudáveis, né? Ele precisa de ter tempo para trabalhar, mas também precisa ter o tempo do descanso e precisa dentro dos parâmetros que venha trazer o benefício para o homem, né? Eu falo para todo mundo que eu enxergo hoje a saúde nossa como se fosse uma pirâmide, onde o ser saudável é o topo da pirâmide e os hábitos são a base. Então, não existe topo se você não tem uma boa base, né? Então, se você não faz um hábito alimentar saudável, se você não tiver um hábito físico saudável, se você não tiver um hábito emocional saudável, se você não descansar adequadamente, tudo isso vai empilhando, vai chegando uma hora que você não tem saúde, porque não existe a base, né? E o senhor viu que hoje o senhor consegue fazer, o senhor tem a mesma profissão, faz as mesmas coisas e consegue conciliar alimentação, atividade física, não é? Então, eu acho que foi também um momento que o senhor parou e deixa eu olhar um pouco mais para mim, que agora estou passando o tempo, né? O tempo vai passando, a saúde vai ficando mais delicada, então é um momento que eu tenho que me preocupar um pouco mais. E hoje o senhor viu, é capaz, consegue, com toda a correria do seu dia a dia, o senhor consegue ir para uma academia, o senhor consegue fazer as refeições nos horários corretos.
Isso é importante. E não é só essa fase de lua de mel da bariátrica, isso é importante também lembrar. Isso tem que ser para sempre. Cirurgia bariátrica, ela é um instrumento para ajudá-lo a melhorar e a ter qualidade de vida. Mas cabe ao senhor continuar. Não é só na fase de lua de mel, não é, Leandro? Sem dúvida, até porque a fase de... Todo mundo acha que a bariátrica é uma cirurgia para perder peso, né? A bariátrica é esse instrumento e aqui não é uma corrida para perder peso, Sim. é uma maratona para o resto da vida, né? Uma maratona de mudanças, de lutar contra uma doença que é crônica e que ainda está com o senhor. Se amanhã você piscar o olho, volta e volta numa velocidade absurdamente rápida. Assim como é o diabetes, assim como é a pressão alta e assim por diante. Então, a mudança do hábito talvez seja a única coisa que realmente possa impactar na vida do senhor a longo prazo, né? Ter a partir de agora um hábito absolutamente saudável. E eu me lembro que em uma das palestras que nós tivemos, um dos assuntos que foi dito foi justamente isso, né? Não é a cirurgia bariátrica que vai ser o elemento milagroso na vida de cada pessoa. Não é uma mágica curadora, né? Se não for o próprio cuidado, né? A manutenção. E assim, eu costumo sempre fazer um relativismo de uma pessoa que durante anos fez uso de drogas, dava trabalho para a sociedade, para a família, e de repente ele se vê livre, né? Ele se vê livre das drogas, a família tem paz, a família tem felicidade. Então, ele vai fazer uma analogia, né? Eu vou voltar a ser aquela pessoa, né? Ou eu tenho a oportunidade de dar alegria para aqueles que estão à minha volta, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção um dia quando eu fui à clínica, tomou a decisão de fazer a cirurgia, né? Ele me fez uma pergunta e depois ele me deu uma resposta que a princípio eu até tinha comentado com a doutora Sônia, né? Que assim, eu achei uma resposta grosseira, mas eu entendi o porquê da resposta, né? Que eu respondi para ele, eu falei, não, vou fazer a cirurgia porque para o meu filho foi legal, foi bacana, deu resultado e é por isso que eu vou fazer. Ele disse, não quer dizer que para o teu filho foi bom e que para você vai ser bom. E eu parei. Eu tomei aquele choque naquele instante, eu falei, bom, daqui ou eu paro ou eu continuo. E eu respondi para ele e disse, doutor, se eu não soubesse o resultado que eu queria e o porquê eu estou aqui, eu não estaria perdendo tempo na sua frente nem tomando o seu tempo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco e eu vou atrás disso. Você sabe que uma situação bastante comum, tá? Parece que não, mas é muito comum no nosso dia a dia na clínica, são pessoas que são empurradas pela família, sabe? Assim, tipo, às vezes um já fez, não, você tem que ir lá fazer, você tem que ir lá fazer. Então a gente, às vezes, tem que jogar bastante duro, porque a história do momento, sabe? De você poder tomar a sua decisão, para você poder escolher o seu momento, sabe? O momento em que você vai mudar. Esse é o ponto. Por exemplo, você foi lá assistir uma palestra e demorou 1 ano para tomar uma decisão por você. E essa é uma ótima decisão, porque ela foi tomada por você sabendo. Muitas vezes a gente tem que ir pesado, porque os pacientes, eles... não, fui eu, ponto e vírgula. Porque o marido quer, porque a esposa quer, porque o filho, porque a mãe que levou a filha ou o filho lá no instituto. Porque tem pessoas que literalmente continuam sendo, de uma certa maneira, manipuladas pelo resultado. Tipo assim, a minha amiga fez, a minha mãe fez, e a vida dela agora é uma maravilha, e eu quero isso. Mas não entendeu a consequência, não entendeu o quanto que você tem que abrir mão. Então, o que eu poderia perguntar para você agora é, você se sente tendo aberto mão de alguma coisa pela cirurgia? Bom, em primeiro lugar, eu abri mão de ter uma vida
como eu disse. Eu vivia... Você abriu mão do pré-diabetes, do diabetes, eu vivia vamos dizer, eu vivia na marca do pênalti, entendeu? Sabendo que a qualquer instante eu poderia ter um infarto, um acidente vascular, entre você ter um infarto e partir dessa para melhor, é uma situação. Mas entre você ter uma complicação crônica na saúde e tornar-se um peso para a família, eu penso que isso daí é algo que precisa tomar uma reflexão. E foi justamente essa reflexão que eu tomei. Primeiro, eu não quero ficar na situação de dependência de remédio. Não quero ser um peso para a família. Não quero ser uma pessoa improdutiva, porque eu me conheço. Eu não consigo ficar 5 minutos parado no lugar sem estar exercitando, sem estar mexendo com uma coisa, sem estar buscando alguma coisa para ler, alguma coisa para fazer. E eu nunca iria admitir que por uma questão alheia à minha vontade e até por uma ignorância, né, de não conhecer os métodos ideais para que pudesse ter um resultado benéfico, né, eu resolvi tomar essa decisão e para mim foi muito bom. E aconselho a todas as pessoas que têm essa dificuldade, né, eu costumo até dizer para o pessoal, os amigos, né, eu tomo um tempo para poder mostrar os benefícios, falo o risco, mas também eu te falo os benefícios. E eu vou dizer uma coisa, doutor Leandro e doutora Sônia, eu atribuo muito mais hoje ao benefício do que ao risco, que eu vejo que hoje o risco da cirurgia bariátrica, ele é bem mínimo em comparado e ao impacto que pode acontecer de um problema que a pessoa venha a ter de saúde, né? Seja de uma diabetes, um acidente que a pessoa tem que fazer uma cirurgia, não fecha aquela cicatriz e mais complicação, aí daqui a pouco o cara tem que amputar um dedo do pé, aí o pé inteiro, é a perna. Isso são as consequências que vão trazendo a enfermidade que ela já cresceu e ela não foi colocado um freio lá atrás. Por isso que eu digo, a questão do conhecimento daquilo que você usa, né? Do tipo de alimentação que você faz. Ela é legal, bacana, é legal comer um lanche? Pô, é legal comer um lanche, é legal comer um churrasco, é legal comer um churrasco, mas só que a gente ignorava a quantidade, né? Ignorava o horário, porque você não tinha um horário certo para comer, comia a qualquer hora, né? Não deu para almoçar ao meio-dia, às 4, 5 horas da tarde, só que tudo isso daí vai virando aquela bola de neve, você perde o controle, come mais do que é o necessário, não queima caloria suficiente e vai ganhando peso, né? Então, o senhor lembra daquele dia que você chegou na minha sala bem chateado porque o Dr. Luiz tinha sido ríspido com o senhor, que o Dr. Luiz tinha sido bravo, grosso, como, né, foi dito. Valeu a pena? Valeu a pena. Aquilo ali. Então hoje você agradece o Dr. Luiz. Aquela pergunta dele, para mim, foi o divisor de águas. E no instante eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo eu caí na consciência do seguinte: o que ele está fazendo aí é chamando realmente a atenção para saber o que eu preciso e o que eu quero. Ele chegou na minha sala bem revoltado. Então eu até fiz a reclamação, falei, pô, esse não é um tipo de tratamento, porque é uma pessoa que vem aqui, ouve um questionamento desse, ele não vai fazer a cirurgia, ele vai bater o pé para trás e sair fora. Mas é justamente isso daí serviu muito mais de estímulo, né, do que de desestímulo e desmotivo para fazer a cirurgia, né? Eu queria propor uma situação para vocês, aproveitando que vocês estão aqui, e só para a gente poder ver uma diferença. Vamos fazer uma classificação do jeito que a gente faz. Eu queria que o senhor tentasse se lembrar da dieta pós-operatória. Eu vou chamar de fase 1, tá certo? Então, número 1. Os primeiros 15 dias, que é aquela dieta líquida, bastante restrita, que muitas vezes você tem que tomar de meia em meia hora. Eu vou chamar de fase 2, dos 15 aos 30 dias, que é a fase que a comida ainda não é sólida, mas ela é pastosa, ela está ali.
Aí eu vou Já bem chamar... melhor. Eu vou chamar de fase 3, o que é o que nós chamamos ali dos 30 aos 60 primeiros dias, que é começar a voltar para a fase sólida, voltar a comer e assim por diante. E de fase 4, que está ali indo dos 60 para o 90, onde você tem que realmente já estar comendo um pouco mais de carne, um pouco mais de proteína e assim por diante. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. O senhor vai dizer para mim, não diga ainda, qual dessas 4 fases foi a mais difícil. Mas eu quero que o senhor me diga fazendo o número com a mão. Mas eu vou fazer a mesma pergunta para a Sônia, que eu quero saber dela. Qual que ela acha que é a mais difícil? Só para eu saber se vocês concordam com qual é o pior momento. Pode ser? Pode. Pode ser. Então vocês pensam aí, quando eu falar já, vocês levantam o dedo para nós aqui, para a gente saber. Pode ser? Pode. Já. 1. Por que é 1? Bom, a fase 1 para mim, ela foi assim um desafio muito grande, porque é você... Antes de vocês, só para vocês saberem, tá? Eu acho que é a fase 2. Para mim, eu acho que é a pior delas. Mas a gente já conversa. Eu prometo que eu te deixo falar. Vai lá. Eu vou falar da fase 1. Vou falar da fase 1 e assim... E vou dar uma introdução na fase 2, o que aconteceu na fase 2. Tá. Então, primeiro, na fase 1, eu até agradeço a ajuda da doutora Priscila, né? Que antes do... Que é a nossa psicóloga. É a nossa psicóloga, né? E me ajudou bastante até na orientação em que ela me passou para que pudesse fazer o exercício do copinho de água, dos 50 ml e tal. E eu fiquei assim tão focado naquele negócio de 50 ml, porque quando eu ia tomar água, eu não conseguia tomar 50 nem 100, eu tomava 3, 4 copos de água de uma vez só. Então isso daí eu já comecei a trabalhar. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou engasgar? Será que eu vou ter algum problema? Então, já essa fase é como fechar tudo aqui e falar, ó, você só tem um fiozinho aqui. Ainda por consequência ainda do resultado da cirurgia, logo que eu fiz a cirurgia, um dia antes eu já comecei a entrar no processo do desmame, né, da comida, né, indo para uma comida um pouco mais fraquinha e tal. E no dia seguinte da cirurgia, já tendo todo o ponto lá do jejum, não tendo nenhum de jejum, né, ficando literalmente na seca, só no soro. Pós-cirurgia, e assim, já algumas horas logo após a cirurgia, eu já comecei a ter um impacto, né? Porque se você tem que andar no hospital, Sim. por causa dos gases e tal. Então, eu comecei a andar. Logo, fiz a cirurgia, voltei para o quarto, deu 1 hora, a pessoa já chegou ali, o senhor pode ficar de pé? Teve tontura? Não, vou ficar de pé. E fiquei de pé. E já logo comecei a andar por ali. Mas aí começa um impacto, porque todos os quartos que eu passava na porta, tinha as garrafas d'água, tinha Gatorade, tinha água de coco. E eu já fiquei assim incomodado. Naquele incômodo, né? E sabendo que eu não podia fazer uso disso. Mesmo depois, quando o Dr. Sol passou no dia seguinte no hospital para fazer a verificação pós-cirúrgica, ele olhou o dreno e falou, tá tudo legal, tá bacana, tal. Eu só vou ver a quantidade do dreno ali e conforme for, eu já vou te liberar hoje, né? E eu já fiquei naquela expectativa, graças a Deus, vou colocar uma gota de água na boca, pelo menos, né? 50 ml, né? Que alegria. Aí ele volta e ele diz, olha, infelizmente, você só vai tomar algum líquido amanhã, né? E aquilo ali me deu um impacto. Já começou porque o impacto... a sua cirurgia foi difícil, não foi uma cirurgia simples, tanto é que já fazem quase 5 anos que nós não colocamos dreno, colocamos dreno em pacientes que sangram, que tem uma cirurgia mais complicada. Então, ali já começou o processo, né? E eu fiquei assim tão firmado naquele processo, que mesmo após ir para casa,
e no hospital ter a liberação ali dos 50 ml no hospital a cada 30 minutos, em casa eu fiquei focado com 50 ml, e mais uns 3 dias tomando a cada meia hora, 50 ml. De repente me deu um start e eu falei para a esposa, pega a folha que a doutora Sônia fez a anotação para nós, eu acho que deve estar alguma coisa errada aí. É só 50 mesmo? Então, eu já tinha tido aquele impacto. Na verdade, em casa já era para estar usando 100 ml, né? Isso. Mas aquele impacto ali foi difícil porque era a primeira instância, né? Sim. O primeiro desafio foi bastante difícil, né? A absorver aquilo ali, controlar o tempo, porque não dava nem para dormir e tinha que andar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. A cada 30 minutos eu levava cerca de 5 minutos para tomar 50 ml. Então, essa primeira fase aí, para mim, foi chata. Foi a mais chata, mas ela foi a mais necessária para que eu pudesse colocar no meu consciente, inclusive no hospital. Quando eu já estava no hospital, eu olhei assim para mim e falei, caramba, agora eu não tenho mais como voltar atrás. A cirurgia já está feita e esse é o novo ritmo de vida, né? Esse é o novo modus operandi e eu vou seguir nele. Eu sei que vai ser por um período, vou ter as fases, né? E eu procurei trabalhar para que a ansiedade não viesse me prejudicar nessas fases. Então, observando aí, né? Não tendo a restrição, porque o pessoal já fica naquela restrição, não vamos comer perto do Ivan, não vamos tomar o café, não, eu quero que você tome o café, eu preciso cheirar o café, eu não posso retirar isso da minha vida, né? Porque se eu retirar isso daí, eu vou ter problemas futuramente. Então, continua comendo a sua pizza, continua comendo o seu churrasco, né? E eu continuo aqui com a minha aguinha de coco, com a minha gelatina. Então, o primeiro impacto, a primeira fase para mim foi a mais difícil. Sônia. Eu acho que é a mais difícil, primeiro, mudança do comportamento de uma vida. Você comia livre, leve e solto. De repente, você está restrito, no início, 50 ml. E com regra, coisa que você não tinha antes. Então, olha, você já mudou. Quanta coisa, tudo de repente. E é uma fase mais delicada da cirurgia, do risco da fístula, né? Então, a gente alerta o paciente de tudo isso. Então, eu acho que é bem mais difícil. A segunda fase é tranquila, porque já vem coisas melhores e ele está naquela coisa limitada. Chá, água de coco, um isotônico. Você sabe que eu na minha concepção, a fase 2 é mais difícil. Por quê? Porque a fase 1 o paciente está muito pós-operatório, está bem inflamado. Os pacientes que têm náusea não conseguem nem tomar direito 50 ml. A fase 2, você já está ali já faz 15 dias. Você já está cansado de não mastigar. Você já está cansado de não comer. E aí, por mais que você imponha aquela dieta pastosa que fica ali, não vai, não racha, né? Uhum. Então, é por isso que eu perguntei a brincadeira, porque acho que na cabeça de cada um vai uma situação diferente. Por exemplo, eu diria para você que, não sei se para você também, mas para mim, a maior parte da reclamação tá da 3 para 4, é do 2º para o 3º mês. Então. Por quê? Porque o paciente já começa a se sentir bem e acha que ele tem que conseguir comer, e é a fase que é marcada pelo paciente voltar e falar, eu não consigo comer arroz, eu não consigo comer feijão e eu não consigo comer carne. Tranquilo, tá tudo bem. Então. Calma lá, não é porque nós te liberamos que você vai conseguir, mas é uma fase de um estresse até maior. Até porque a própria fraqueza, hoje a gente estava discutindo muito fraqueza com alguns pacientes, e eu sempre achei que o auge da fraqueza é lá para os 40, para 60 dias, que é quando a reserva do paciente começa. Ele sai daquele choque inicial e fala, ups, travou. Até porque também sai, até para o próprio paciente, sai daquela... Porque o primeiro mês ele é visível, né? Ele é marcante, você troca de roupa.
tá excelente. Autoestima, tudo melhora, né? Aí, de repente, veio o segundo mês, e normalmente, se o primeiro mês for assim, ainda mais impactante, o segundo mês é aquela retração, até porque reidrata, não é uma falta de perda, mas é uma reidratação do corpo, pai, daquela estagnada, condiz com a fase 2, até que tem muito paciente chegar lá pra gente na terceira semana e fala, doutor, eu não perdi peso. Não é que você não perdeu, calma, você só reidratou das 2 primeiras semanas, está tudo em ordem, mas ainda assim, da 2 para 3, já perde 3, 4 quilos, ali já não é mais aquela pegada do primeiro mês. Mas uma coisa que eu sempre peço para eles, evita estar se pesando. A gente não conta dias, a gente não conta semana, a gente conta um mês. A gente olha a curva, né? A gente então, olha para a curva assim, descendente do paciente, não necessariamente. Se deixar, eles querem se pesar 2, tudo, 3 vezes ao dia. Eu já tive Isso paciente ruim. mandando mensagem para mim para perguntar, doutor, mas eu me pesei de manhã, estava com 69,2 e agora à noite eu estou com 69,5,6. Estou engordando. Estou engordando. O que eu posso tirar? Calma. Tem muito disso. Sem contar que, além disso, muitas das mulheres que nós operamos sofrem naturalmente do efeito hormonal ao longo do mês, né? Onde, poxa, tem semana que ela está um pouquinho mais inchada, um pouquinho que está menos inchada. E quando a gente está mensurando gramas, quilos, aquilo vai ter um certo impacto. E para o paciente, 200, 300 gramas é muito. Eles falam. Não? Está todo mundo desesperado com tudo, com ponto na balança. Sim. Né? Tanto é que eles pesam comigo, eu falo, nem precisa falar o ponto, vamos só para o peso sólido, que tá tudo bem. Né? O que interessa, de novo, é a curva estar na descendente, não diretamente o ponto, qualquer coisa. Ali. Então, na dieta, a primeira é a mais difícil por tudo aquilo que coloquei, e quando introduz a alimentação mesmo, já vai uma carne, comer um bife, como ele nunca mastigou, aí começa o problema. De mastigação. Então, de mastigação. Ter que cortar pedaço menor, mastigar arroz muito. Mesmo, é o causa da mastigação. Porque eles não mastigam, eu acho que tem que engolir. Tanto é que você conversa com muita gente e fala, eu fui comer arroz, aí acabou batendo lá e vomitando. Você olha e fala, você vomitou o grão inteiro? Eu vomitei, claro. Então, porque você não mastigou o grão, né? Se você tivesse mastigado o grão, já primeiro que se você tivesse vomitado, não seria o grão inteiro. Mas eu acho que eu vou te falar que a sensação que eu teria é que a fase... As outras são piores do que a 1. Eu acho a 1... assim, eu vou assim atribuir uma situação diferenciada. Quando você tem uma boa orientação e você segue ela à risca, eu digo que é aí onde você tem a eficácia do seu resultado. Sem dúvida. Então eu passo todos esses créditos a toda a equipe, né? Mas aqui propriamente dizendo a doutora Sônia, que me orientou bem e até fazendo todas essas orientações, evita ficar se pesando. Às vezes tinha dia que eu chegava lá e ela falou, se você se pesou nesses últimos 15 dias, inclusive os primeiros 15 dias eu perdi 14 quilos, né? Assim, foi rápido, o doutor Sol ficou impressionado, você foi além do que o pessoal que sempre chega aqui na primeira fase com 9, com 7,5, 9, né? Eu estava 14, então eu já fiquei assim, super... A ação que nós recebemos e a forma como ela foi feito o procedimento. E assim, se de um lado eu tenho o benefício da boa orientação de uma profissional, como a doutora Sônia, do outro lado eu tive também o cuidado da minha esposa. Ó, horário, isso, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo outro, você quer o que agora? E da conscientização, porque desde os primeiros momentos eu já comecei a colocar no meu celular já as divisões. Esse horário é água, esse horário é chá, esse horário é gelatina. Fez uma planilha. Eu já fiz uma planilha, por quê? Porque eu sabia da importância do trabalho. Mas dado o quê?
dado a informação que nós recebemos. Então, se você tem essa informação e segue ela na rotina, eu vou dizer, não tem como dar errado. Nós temos junto com a doutora Sônia 25 anos. 23. 23? Vai fazer 24. Vai fazer 24. De experimentação, né? De tentativas e erros que foram o nosso começo, tudo. E tem muito paciente que chega e fala, mas dieta é mesmo. Eu falei, lógico, nós experimentamos de tudo e para saber que essa é a que funciona. A segura, né? Inclusive tem muito paciente que hoje vem, eu tenho falado bastante para eles, falo assim, olha, a dieta da primeira fase, principalmente, ela não é legal, ela não é agradável, ela não é gostosa, ela é feita para ser segura, não para ser legal. Hidratação. Nós não estamos aqui pensando em como ser divertido, porque muitos pacientes chegam às dietas, quando a gente pega um paciente, por isso que tem tanta dieta, né? Quando a gente pega um paciente e vai fazer dieta, por que tem um monte de dieta? Porque tem que ter um pouco de efeito psicológico, um pouco do efeito de você estar saindo, então aquilo tem que, de alguma maneira, ser legal para compensar o fato de você estar fazendo dieta. Diferente. Dieta da primeira fase da obesidade é a mais segura possível. Se ela é divertida, legal, gostosa, tem nada a ver com a história, tem a ver com o fato de ser segura, né? Tanto a primeira, uma maior parte da segunda fase. Embora a Sônia já está lá com todos os calos possíveis para saber os erros, os acertos, apontar onde mudar. Exatamente. Hoje mesmo teve uma paciente que ela chegou, porque eu estou muito mal, estou nauseada. Eu nunca pergunto, eu afirmo, você não está fazendo a dieta corretamente, você não está seguindo os 30 em 30 minutos. Como é que você sabe? Pelos seus sintomas. Você está nauseada, Sônia, quanto tempo de janela? Quase 12 mil pacientes. É claro que a gente já sabe onde está. O erro. Acho que a maior parte dos pacientes já conseguiram errar em quase todos os departamentos para a gente saber. Mas é aquilo que o seu Ivan colocou. Se realmente seguir, direito, não tem nada. Né? Vai mas tranquilo. Precisa seguir. Eu não tive um dia sequer de náusea. Eu não tive um dia sequer de qualquer desconforto, até mesmo porque... náusea não é uma coisa. Náusea tem alguns pacientes que têm. Sim, mas logo no pós-operatório, anestesia. Bastante. Né? Anestesia. Então, o pós-operatório, para mim, a única dificuldade que eu tive foi um refluxo que ali aconteceu. Inclusive, eu assim estava meio fora de mim, né? Então, assim, mas dali por diante, a partir do momento que eu comecei a caminhar, né, seguindo a orientação basilar, né, fazendo toda a lição de casa, né, eu acho que isso é muito importante, porque não basta só você querer a cirurgia, você também tem que fazer a sua parte. Né? Por isso que eu porque falo... se da parte do profissional existe o cuidado ali da cirurgia, ele tá lidando ali com elementos muito sensíveis, né, do corpo. E isso daí não basta. Eu posso ter todo tipo de orientação, mas se eu não cuidar o restante dessa sequência aí, eu vou colocar todo um trabalho, toda uma dieta a perder, né? Então é onde na minha cabeça entrou assim, eu preciso fazer, eu vou fazer, eu quero o resultado, e não ignorei até vamos dizer assim, entre aspas, os prejuízos. Eu perdi mais de 30 ternos, né? E isso daí não é barato, né? A gente sabe que quem vai numa loja de shopping sabe quanto custa cada terno. Eu não vi isso como prejuízo. Mas ganhou eu vi quanto isso tempo como de ganho, saúde? né? Porque eu ganhei saúde, ganhei qualidade de vida, né? Ganhei uma nova fase, assim, as pessoas olham para mim e falam, outro dia passou uma pessoa conhecida assim, ele passou por mim, olha, Ivan, sou eu. Como você está diferente, você ficou 20 anos mais novo do que você estava, né? Até mostrei para a doutora Sônia, até uma artezinha que tem a foto. Que eu coloquei 31 de janeiro como eu estava, né? E como eu estou numa foto recente. Então,
é outro nível. Até falo pro pessoal, isso foi só apenas o início, porque daqui a pouco eu vou colocar cabelo, tal, vou fazer uns negócios aí. A autoestima, né? Porque isso melhora bastante a gente, né? E principalmente quando você vê o resultado eficaz, o resultado dentro da prática, né? Mas o resultado ele é obtido, como você mesmo falou, pelo paciente, pela dedicação Sim. ao paciente a entender um tratamento, aceitar esse tratamento e realizá-lo. Por isso que a gente fala de momento. Tem gente que às vezes você não está no momento. Ah, minha empresa está aqui numa briga, tá difícil, tal. Então não é o melhor momento. Você tem que estar no momento para você entender para onde você vai, aceitar para onde você vai e realizar. O mérito, quando a gente fala, não é do cirurgião. Ah, meu cirurgião me operou. Não, o mérito é seu. Que desde antes da cirurgia entendeu qual que era a ideia do tratamento, a proposta. Depois da cirurgia realizou toda aquela situação e se mantém numa busca constante, como deve ser, por melhora. Nós temos que ter essa busca... Sim, é constante. Constante por melhoras, né? E é uma melhora notável, né? Eu até falei com a doutora Sônia, hoje eu vou para a academia e eu faço a sessão já de hidro, natação e musculação, uma na sequência da outra. Isso daí dá 3 horas. Okay? Na academia. Agora ouça. Se eu tiver que fazer uma nova sessão e repetir mais essas 3 horas, eu continuo sem nenhum prejuízo e sem nenhuma... Eu até procurei o doutor Nelson e disse para ele, onde eu desligo a chave aqui? Porque eu estou pilhado. Eu levanto às 6 da manhã, passo o dia, vou dormir às 2, 1h30, 2, e assim, não sinto impacto da canseira que eu sentia antes, era encostar em qualquer lugar, eu roncava de olho aberto e dormia em pé, né? porque não tem aquela qualidade de vida. Né? Não tem para onde ir. Ainda quando você tem 20 anos de idade, quando você não descansa, você ainda tem Obrigado pelos 20 anos. Comportamento hormonal maravilhoso, mas depois de uma certa idade a coisa não funciona exatamente bem, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa. Parabéns, tá? Absolutamente sensacional. A conversa com vocês é algo privilegiado. Espero que ajudem muitas pessoas a tomar decisões, porque eu acho que, como eu falei, eu acho que as pessoas têm que ter uma decisão de mudar. Não é uma decisão, vou operar. É uma decisão de mudar. Entender que a gente precisa ter saúde para a gente ter longevidade. Entender que a gente precisa ter saúde pelo dia a dia. Parece que não, mas eu acho que a pessoa, quando ela está um pouco acima do peso, né, ela se priva. Sim. A vida é muito curta para a gente se privar de coisas. Por exemplo... não, eu não me privo de nada. Não se priva, ponto e vírgula. Quantas vezes alguém talvez tenha te chamado para fazer uma caminhada e fazer uma escalaminhada, alguma coisa desse tipo. Não vou aguentar, então não vou. Quantas vezes uma pessoa gordinha, eu não vou. Quantas vezes te chamaram para sair e você falou, não tem uma roupa que tá legal, eu não vou. Às vezes você vai falar, não abri mão de nada disso. Eu não abri mão de nada disso porque a tua turma que você foi juntando era a turma do churrasco, era a turma disso. Quer dizer, o fato de você abrir mão de ter outras turmas, de poder falar, eu posso ir aqui no churrasco, mas eu também posso ir jogar bola, eu também posso ir caminhar, eu também posso ter a turma da academia, eu também posso ter... Isso é não abrir mão, na minha visão, de coisas boas da vida. Isso abre portas. Abre portas, porque, infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas, às vezes, fazem um certo senso crítico, né? Do obeso, né? Do negro, né? Da pessoa que tem uma vida diferente. E isso daí... Eu me sentia mal, porque eu ia na loja, olhava, eu quero esse terno aqui. Não tem para você. Não, para você não tem. Eu só tenho aqui o número tal, até o número tal. Mas por quê? Eu quero comprar ele, eu gosto. E isso daí incomoda, vai chegando um determinado momento que você se sente incomodado com isso, né? Se sente incomodado. Por exemplo, quem vai viajar... vai sentar numa poltrona de avião
e o cara está com um corpo gigante. Senta uma outra pessoa, a pessoa ela começa a se sentir desconfortável e você começa a ficar desconfortável também, porque você está roubando um espaço, né? E assim, passou a ter uma situação que com os colegas, as pessoas que a gente conhece, que tem um pouquinho mais de liberdade, eu até tenho que me policiar nesse particular, porque eu não posso ver um obeso, eu já quero ir lá falar para ele, você nunca pensou em fazer uma cirurgia bariátrica? Eu tenho uma indicação, eu posso ajudar. Teve alguns amigos que eu até disse, eu posso te acompanhar na clínica, eu vou lá, marca, vê o dia que você pode. Por quê? Porque você vê o benefício que você teve. E quem vê o benefício que teve, quer ajudar alguém. Essa satisfação que eu sinto hoje, antes eu não podia abaixar para amarrar um sapato, né? Para colocar uma meia, meu Deus do céu, era uma ginástica. Cruzar a perna. Cruzar a perna. Hoje aqui eu ficava com inveja, que eu via as pessoas sentar assim na mesa de perna cruzada. Falei, meu Deus, como é que um negócio desse, né? E assim, você se sente muito limitado. Então, hoje eu já me vejo alcançando um benefício muito melhor, né? Me sentindo muito melhor e procurando também ajudar as pessoas. E sendo agradecido e, sobretudo, acho que a gente também tem que ter a gratidão por aqueles que nos ajudaram, por aqueles que nos incentivaram, por aqueles que nos impactaram na hora do primeiro momento, lá da tomada de decisão, né? Então isso eu dou graças a Deus pela vida de vocês, né? Parabenizo o trabalho que cada um de vocês tem, né? Na boa orientação, na busca de resultados, e é óbvio, se eu quero resultado, eu vou correr atrás dele, né? Se eu quero a vitória, eu não vou baixar a guarda para o inimigo do comodismo, né? Da mordomia, e eu vou lutar até alcançar. Aliás, eu nasci para vencer. Parabéns, né? Ivan. Eu nasci para vencer. E há um texto na Bíblia que diz que nós somos mais do que vencedores. Então, eu nasci para vencer, não nasci para colher derrota, né? Eu nasci para superar. Eu acho que todo mundo nasceu para superar. E não tem, acho que, um motivo pelo qual as pessoas não possam brindar esse momento de alcançar um resultado, ver bem, né? Ver um resultado assim pródigo e ver um resultado que ele tende sempre a ser melhorado a cada dia, né? Hoje eu já sei que eu não vou alcançar perder mais 10, 15 quilos dentro de um período curto, né? Então, quando eu já entrei para a cirurgia, né? O Dr. Nelson já falou, olha, as fases vai ser assim, 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 assim. Lá quando você já tiver com 8 meses, você não vai perder mais 5 quilos, né? É meio quilo, é 1 quilo, 1,5 quilo, né? Mas é uma associação. Depois você vai voltar para uma estabilidade. E aí é onde está o segredo da coisa, né? A gente ser consciente, trabalhar direitinho, fazer todos os processos, né? Agradecer as pessoas que nos ajudaram, nos apoiaram. Agradeço a minha esposa, meus filhos, né, que me apoiaram na ideia, não criticaram, né, porque às vezes algumas pessoas ficam com medo. Cirurgia, isso daí pode levar à morte. Por quê? Algumas vezes alguém buscou uma outra alternativa que não foi uma alternativa profissional, né? Buscou alguém que não tem toda a informação necessária para poder passar uma segurança ao paciente. Então, esse trabalho de vocês é muito importante. Eu acho que esse bate-papo aqui também é muito mais importante, porque as pessoas não vê apenas um relato, não é um relato comercial, né? É um relato aqui social, é um relato que eu posso falar, né? É uma experiência não é de aquilo vida, que né? eu vi na vida dos outros. Hoje, eu vi na vida do meu filho, mas hoje eu posso dizer. E eu agradeço essa oportunidade. Deixar que eu vou continuar falando. Viu? Muito obrigado. Sônia,
que você quer dar de último recado? Já estamos chegando na nossa hora. Eu só quero agradecer mais O uma papo é bom, né? vez. Vai embora. Vai embora. Se deixar, a gente fica a noite gente toda, põe né? o café aqui e vamos embora. Vamos é isso embora. Aí. Mais uma vez, agradecer, né, pela participação e agradecer seu Ivan, né, que gentilmente veio aqui dar o depoimento dele, Certeza. né, e que com certeza tem muito a acrescentar para todos os nossos pacientes, tá? E foi uma decisão acertada, né? Então, lembra que quando o Dr. Luiz foi enfático, valeu a pena. Gente, vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado à presença de vocês, muito obrigado aos relatos. Para todos que estão aí nos assistindo, tem os QR Codes. Se quiserem conversar com a gente, se quiserem fazer perguntas, se quiserem estar aqui conosco, é só entrar em contato conosco pelas mídias sociais. Muito obrigado, até logo. Obrigada.